Receber meu. Então vamos lá, meninos. Olha só, hoje é exatamente dia 26 de agosto. Deixa eu ver se vai ficar. Pronto, aqui. Pronto, dia 26 do 8. A gente vai dar continuidade, pessoal, à parte de MR. O V, certo? Eu acabei não deixando questões para vocês fazerem ainda, porque quando é gravado assim, eu gosto de vir pelo menos para a gente fazer uma revisão geral. Ok? Vamos lá. Gente, lembra lá, MR e o V, só que significa movimento retilíneo uniformemente variável. Retilíneo, por quê? Porque ele vai acontecer em uma linha reta. Porque a gente vai ver, Amanda, que nós iremos estudar ainda uma outra parte desse movimento, que vai ser o movimento circular. Por isso que eu estou botando retilíneo. Ok? Aí, quando eu digo que ele é uniformemente variável, eu estou falando que uniformemente é porque essa variação é constante. Entendeu? Aí, vamos lá. Então, esse uniformemente, eu estou falando que quem vai ser uniforme é a aceleração. A aceleração é o tanto que a velocidade vai aumentar. E variável, uniformemente variável, o que é variável aqui é a velocidade, tá, gente? Então, a aceleração vai fazer com que essa velocidade, ela mude. Mas aí, Miguel, essa mudança, ela é constante, tá? Ela não muda. Então, tipo, ela começou aumentando 2 metros a cada segundo, 10 metros, 2 metros por segundo a cada segundo. Então, ela vai até o final desse processo, entendeu? Beleza. Ok. Todo mundo entendeu isso daqui? Isso aqui, lembrando, tá? É a parte de cinemática. Ok? Movimento retilíneo uniformemente variado. Aí, vamos lá. A gente falou sobre a principal fórmula, né? Que vai ser a fórmula, Amanda, que a gente vai chamar de fórmula fundamental. Quem lembra que era a fórmula fundamental do movimento retilíneo uniformemente variável? Que é o que diferencia ele do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme. Quem lembra? Qual é, gente, qual é a fórmula fundamental? É a da aceleração, né? Que a gente viu que a aceleração era o quê? Como é que eu faço para calcular a aceleração? Delta V dividido por delta T. Muito bem, tá vendo? Era o delta V dividido pelo delta T. Ou seja, porque a gente lembra que a aceleração nada mais nada menos que a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Por isso mesmo que nós temos duas principais unidades de medida para a aceleração, né? Nós temos a principal, que é metros por segundo ao quadrado, e nós temos também, claro, né, quilômetros por hora ao quadrado. Mas esse quilômetros por hora ao quadrado, gente, não é muito utilizado não, tá? Ser bem sincero com vocês. Para o ensino médio, o que conta mesmo é o metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí, depois dessa fórmula aqui, que era a principal, a gente começava, né, Gabi, a abrir todas as funções horárias. Qual foi a primeira função horária que eu tinha explicado para vocês lá na aula gravada? A da velocidade. Muito bem, perfeito, Jéssica. Então, função horária da velocidade foi a primeira. Função horária da velocidade. Pois sim, Satanás quebrou. Da velocidade. Beleza, gente. Aí lembra, tá? Quando a gente fala que a função ela é horária, Alice, a gente tá falando que é porque ela depende do tempo, tá certo? Então, como ela depende do tempo, significa que o tempo é a única coisa que não é constante. Mas o que vem nela, tipo, do resto, tirando o tempo, tudo é constante, ou seja, não muda. Ok? Então, vamos lá, função horária. Essa função horária da velocidade saía daquilo ali, ó, da fórmula principal. Então, ela é basicamente, Miguel, essa fórmula daqui aberta, porque a gente lembra que essa variação, como é que eu escrevo variação na física? Delta V significa o quê? Velocidade inicial menos velocidade final. No caso, velocidade final menos a velocidade inicial, não é isso o contrário, né? Tudo isso dividido, a mesma coisa, delta T, ó, tempo final menos o tempo inicial, porque variação a gente lembra que é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Mas aí vamos lá, gente, digo aí, se o negócio está começando, o movimento está iniciando, ele inicia em que tempo? Se que ele começa, o tempo é quanto? Zero, muito bem, Miguel, perfeito, cara. Então esse cara aqui é zero. Então vai ficar sobra basicamente isso aqui, ó, a aceleração velocidade final menos velocidade inicial, tudo isso dividido pelo tempo. Posso pegar esse T e passar para o outro lado? Se sim, como é que ele passa? Multiplicando a aceleração. Muito bem, então fica assim, ó.
A aceleração vezes o tempo é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Professor, por que eu estou aprendendo isso daqui se eu não poderia chegar e já pegar a fórmula lá bonitona só para aplicar? Porque você não está aqui para decorar, você está aqui para aprender, você está aqui para saber de onde está saindo essas fórmulas. Entendeu, gente? Assim, o maior defeito do estudante hoje, do Enem, de vestibulares no geral, principalmente daquelas pessoas que dizem que querem medicina, porque é diferente, né? A gente dizer que quer e a gente querer de verdade, né? Porque quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente tenta se diferenciar, se destacar de alguma forma. Então, veja, qual é o problema, amiga? É que a galera fica dizendo que eu quero medicina, mas eles começam a acreditar que existe uma forma milagrosa de você aprender física, matemática, química, biologia por macete. Desculpa, gente, mas assim, o macete ajuda. Mas o macete é a resolução de tudo? Não. Porque não adianta você chegar lá e saber macete, porque senão você vai ser nada mais nada menos que um papagaio que está repetindo as coisas que as pessoas estão te dizendo e você não está entendendo o que você está fazendo. E aí, quando você se depara, por exemplo, com uma questão que ela é mais bem elaborada, que ela foi bem feita de fato, aí você se frustra, entendeu? Por quê? Porque você não sabe a teoria de verdade. Você está aprendendo macete, não é macete que a gente tem que aprender. Quem quer medicina tem que aprender a matéria de verdade, tem que criar literalmente vergonha na cara e estudar, gente. Porque senão não vai atingir a medicina nunca. Só se você tiver muito dinheiro para pagar R$ 10.500 de mensalidade, aí beleza. Ou então, se você quiser se endividar pelo resto da sua vida pagando um FIES, sendo que eu já vou ser bem sério com vocês, medicina financeiramente não vale a pena mais. Se você for, por exemplo, correr atrás de um financiamento. Porque você vai ficar devendo até as cuecas e as calcinhas que você usar. Então, ó, vou pegar isso aqui e vou inverter, tá? Vou espelhar, ó. V menos V0 é igual a aceleração vezes o tempo. Deixando só o V, que é a velocidade de um lado, pô, esse V0 está negativo, ele passa positivo. Todo mundo entendeu isso que eu fiz até agora, sim ou não? Diz aí, deu para entender? Deu, né? O que é que eu estou fazendo? Estou isolando o V, tá? Que é a velocidade final. Porque é isso que está me interessando. Eu não quero encontrar aqui, preste atenção, ó, que aqui é simples de entender o que eu estou falando. Eu quero encontrar a função horária da velocidade. Essa velocidade que eu estou usando é a velocidade final, não é a inicial. Então, eu isolei aqui a velocidade final, que ficou igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Que aí tem aquela frasezinha, né? Vovô e vovó ainda trepam, ou vovô e vovó ainda tricotam. Isso aqui, gente, é nada mais nada menos que a função horária da velocidade em função do tempo. Então, tu tá fazendo o quê? Tu tá dizendo, Amanda, que a velocidade final, ela vai depender exclusivamente do valor do tempo. Se ligou? A velocidade é diretamente proporcional ao tempo. Então, porque lembra, ó, a velocidade inicial, vem cá, tem como a velocidade de início mudar? Pô, tipo, aí no carro ele começou a 20 metros por segundo, aí do nada ele aumentou e vai continuar sendo inicial, sei lá, 30 metros por segundo? Não, né, gente? Se ele começou em 20, aquilo ali vai ser a inicial. É o registro inicial. Ele começou em 20 metros por segundo. Então, ali é a velocidade inicial. A aceleração ela também não muda, porque eu já disse a vocês, Amanda, que o movimento é uniformemente variado. Então, significa que essa variação ela é constante, ela é uniforme. Então, essa aceleração ela não vai mudar. A única coisa que muda aqui é o tempo, tá? Então, essa velocidade final, ela depende necessariamente, exclusivamente do tempo. Por quê? Porque se esse movimento ele for progressivo, por exemplo, se eu tiver um movimento se eu tiver um movimento acelerado, aí significa que essa aceleração é positiva. Qual é a outra classificação que eu tenho de movimento? Quando eu estou classificando movimento retilíneo uniformemente variado. Acelerado e qual é o outro? Retrógrado Retrógrado, muito bem. Se ele for retrógrado, o que é que acontece com a aceleração? é negativa. Perfeito, muito bem. Tá vendo? Então, a primeira função horária a gente já tem aqui cada velocidade. Aí nós temos a segunda função horária. Qual era a segunda função horária? Função horária. A gente já viu a velocidade, gente. Falta ver qual é agora. Da posição. Tá? Muito bem. Da posição. Função horária da posição, ou também o que a gente gosta de chamar de espaço, tá? Mas é a mesma coisa, gente. Posição, espaço, mesma bosta, tá? Só mudou ali o nomezinho que você usou a nomenclatura e acabou. Então, função horária do espaço. Aí essa daqui, eu disse a vocês que, ó, dá pra gente descobrir de onde veio ela? Dá, tranquilo até. Mas é porque é tanta coisinha, tanta coisa chata, que eu prefiro evitar. Eu evito a fadiga, sabe, gente?
eu vou ser bem sincero, evita a fadiga real, tá? Para poder determinar esta criatura aqui. Ok? Aí o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou já passar para vocês qual é a função horária do espaço. Que é essa daqui, ó. A gente disse que o espaço final, gente, vai ser igual necessariamente ao espaço inicial mais a velocidade inicial. Essa velocidade inicial multiplicada pelo tempo. Tomado tudo isso daqui, a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ó. Aqui nós temos a função horária do espaço. E a gente extrai isso daqui, gente, do próprio gráfico. Se você for perceber, o gráfico do espaço vai ser uma semiparábola. Por isso que o tempo aqui está elevado ao quadrado, tá vendo? Por conta disso. Eu fiquei devendo os vídeos de prova, mas vou fazer hoje assim que a aula acabar, a aula terminando, eu já vou gravar as demonstrações dessa, tanto dessa daqui quanto a da terceira fórmula, porque a terceira já não é uma função, a gente chama de equação, que é quando ele não te dá o tempo, porque perceba, tanto essa função ela é horária, porque ela depende necessariamente do tempo, quanto essa. Então significa que as duas, Jéssica, me dá o tempo para eu poder resolver. Mas quando a questão não me dá o tempo, qual é o nome da equação que eu chamo? Torricelli. Torricelli, muito bem. A equação ou função, tá? Vocês se sabem, equação de Torricelli, famoso Torricelli. Ó. Com 2 L's. Pronto. Equação de Torricelli. Aqui é quando a questão não te dá o tempo. Aí, quando ele não vai te dar o tempo, a gente diz que é isso daqui, ó. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que foi o espaço percorrido, ó. Tá vendo? Também vou fazer para vocês em um vídeo separado a demonstração dessas duas fórmulas, tá? Então, tanto a função horária do espaço quanto a função, no caso, a equação de Torricelli, eu vou passar para vocês. As duas, tá? Anotem aqui embaixo da equação de Torricelli, que é quando a questão não fornece o tempo. Então, ó, Lissa, anota. Não, bota bem grandão em caixa alta e sublinha aí embaixo. Torricelli, como é que eu sei que eu vou aplicar? Porque a questão não fornece, ou a questão não fornece o tempo. Tá? Então, você não vai ter o tempo. Quando você não tiver o tempo na questão, né, o enunciado não te passou nada em relação a isso, tu já sabe que vai ter que obrigatoriamente ali aplicar a equação de Torricelli. Aí foi basicamente aqui que a gente viu. Claro, a gente ainda entrou na parte dos gráficos, que também são importantes, né? Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos a maioria, lembra que a gente viu todos aqueles gráficos. Nós vimos também as classificações, né, desses movimentos, e aí vocês já falaram os dois perfeitamente, que ele pode ser, Miguel, ele pode ser acelerado ou ele pode ser um movimento retrógrado. Aí definam para mim alguém, pode ser qualquer pessoa, define para mim, por favor, quando é que ele vai ser acelerado, quando é que ele vai ser retrógrado. Amanda, diz aí. Não, pronto, Miguel, diz aí, Miguel, diz aí. Eu vou tentar, mas você, enfim, tá aqui para aprender, né? Enfim, é quando o movimento está na direção da reta e o acelerado. Tipo, as duas setas estão na mesma direção. E o retrógrado, elas estão contrárias. Tipo, o movimento está contrário à reta, ao vetor, sei lá. Quase. É quase isso mesmo, Miguel. Porque tu só deu uma confundida. Porque essa classificação que tu deu foi a classificação dos movimentos quando ele é uniforme. Quando ele é retilíneo uniforme. Que nesse caso seria progressivo, entendeu? Mas aqui a gente está vendo a classificação quando ele depende da aceleração. Então, veja, Miguel, quando o movimento ele é considerado, Miguel, acelerado, é porque, Miguel, tanto a aceleração quanto a velocidade, eles possuem o mesmo sinal. Então, veja, a aceleração e a velocidade com
os mesmos sinais, ou melhor, com o mesmo sinal. Então vai ser assim, Miguel. Por exemplo, olha, tu tem uma aceleração que ela é positiva, junto com uma velocidade que ela também é positiva. Isso aqui vai ser acelerado, pô. Agora, se tu tem, ó, no caso, né, além disso, se tu tiver uma aceleração negativa e uma velocidade negativa, pode perceber, o sinal das duas são iguais. Então, se o sinal dessas duas grandezas são iguais, então significa que aqui você tem um movimento que é acelerado, viu? Isso aqui é acelerado. Tá vendo? Ok? Porque essa definição que tu deu foi do progressivo e foi isso, progressivo progressivo e retrógrado. Aqui acelerado e retardado. Isso aí do lado. Oi, diga aí, quem foi que falou? Que levantou a mão? Diga aí, Miguel. Eu. Se, no caso, então, tipo, se a aceleração for positiva e a velocidade for negativa, vai ser tipo o carro dando ré. E se a velocidade for negativa e a aceleração for positiva. Não, calma. Se a aceleração for negativa e a velocidade for positiva, vai ser tipo o carro freando? Ou não? Pronto, é mais ou menos isso mesmo. É isso mesmo, Miguel. Então, aceleração e velocidade com sinais opostos. Tá vendo? Com sinais opostos. Se ligou? Então, tu vai ter aqui, ó. Por exemplo, a aceleração positiva e a velocidade sendo negativa. Ou o contrário, tá? Aí você vai ter, neste caso, este movimento, perdão, sendo um movimento retardado. E aí, fácil, difícil, digam aí. De boa, né? Todo mundo lembra, todo mundo que está aqui chegou a assistir a aula gravada que tinha lá? Não, né? Eu assisti, viu? Pronto, a ideia, gente, muito bem. Gostei. Agora a gente entra, Amandinha, na segunda parte. Certo? Vou fazer a segunda parte. E a gente terminou esse movimento geral, certo? Que é o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai entrar agora nas variações disso. Porque a primeira variação a gente chama aqui, ó, de queda livre. Gente, queda livre, inclusive, tem uma partezinha que ela é mais teórica. Ó, queda livre. Amanda, se liga, anota aí. Queda livre, Amanda, é um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado, tá? É um tipo. Então, assim, não vai se diferenciar. A diferença aqui, tipo, é mais geral, é porque você vai ter um caso, como eu estou te dizendo, ele é bem específico, Zão. Então, veja, queda livre significa que você está largando o objeto. Então, você está largando o corpo, entendeu, gente? O corpo, ele está caindo. Então, se ele está caindo, é porque eu larguei. Mas, vem cá, antes de eu largar, ó, isso aqui eu vou largar. Vem cá, antes de eu largar, ele está em movimento, ele está parado. Vou largar o giz. Parado. Tá parado. Essa daqui é a característica da queda livre. Porque, Miguel, a queda livre, cara, é tu largar um objeto. Então, a questão pode dizer assim, ó. Fulano vai largar um corpo. Um corpo foi largado de uma determinada altura. Esse largar, o processo de largar, já está determinando isso aqui como se uma queda livre. Então, gente, a queda livre, a característica dela é que a velocidade inicial da queda livre, no caso, na queda livre, é zero. Ok? Por quê? A gente diz, inclusive, que ele parte do repouso. Isso significa partir do repouso. É o V0, ou seja, é o V inicial ser igual a zero. A velocidade inicial a ser nula. Outra coisa, gente, a queda livre, ela acontece. A gente estuda a queda livre no vácuo. Sabe o que é que significa ela acontecer no vácuo, gente? Ó, no vácuo. É que ela não vai ter influência do ar. Ou seja, Amanda, a massa na queda livre, ela não vai fazer diferença, cara. Ai, professor, Fabrício, mas na vida real, se a gente pegar um elefante de 2 toneladas e largar do lado, de uma mesma altura, no mesmo momento, de uma pena que pesa, sei lá, 3 gramas, a pena vai cair depois. Ou seja,
o elefante que é mais pesado, ele cai primeiro. Mas isso é na realidade. Porque na realidade a gente não vive no vácuo. Porque se você vivesse no vácuo, você nem existiria, porque não teria ar, e você precisa de ar para respirar. Aqui não, na queda livre vai acontecer no vácuo, ou seja, você não vai ter influência do ar. Então, se não tem influência do ar, as partículas do ar não existem, não independe da massa. Se você pega, então, um elefante junto com uma pena larga da mesma altura, no mesmo momento, tanto o elefante quanto a pena, eles vão cair no mesmo tempo, vão demorar o mesmo tempo para cair. Eita, professor, mas isso é esquisito? É esquisito. Mas a gente tem que lembrar que a física que a gente estuda é uma física teórica. Então, tudo vai acontecer no vácuo, no perfeito estado. Então, anotem aí. Quando eu falo de queda livre, para a semana que vem, quando vocês pegarem as questões, ninguém ficar com dúvida, tá? Na queda livre, a massa não importa. Todo mundo entendeu isso aqui? Que a massa não importa. O porquê que ela não importa? Ó, a massa, ela não importa, tá? E se você tem um corpo de 100 quilos e um corpo de 1 grama, se você largar os dois na mesma altura, no vácuo, elas vão cair juntas, no mesmo tempo. Porque no vácuo não tem influência do ar. As partículas do ar não vão bater naqueles objetos. Ok? Agora, vamos lá. Se o V0 é igual a zero, ou seja, se a velocidade inicial é zero na queda livre, cadê Miguel perguntou alguma coisa? Mas tem gravidade? Tem. Gravidade tem. Porque lembra, a gravidade, Miguel, vai ser o quê? Vai ser a atração daquele corpo com a Terra. Então, isso existe, normal. Tanto que é isso que eu vou te explicar agora, queda livre. Queda livre é um tipo de MRUV. Então, todas as fórmulas que eu coloquei aqui para vocês, elas vão valer. A diferença é que, vamos lá para a gente estudar. Se eu fosse pegar a primeira fórmula que está aqui, que é a função horária da velocidade, ficaria V final é igual a V inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bora lá. Se é queda livre, o V0 é quanto? 0. Pronto, então isso aqui eu vou fazer assim, ó. Pum, pum, dá 0. Se é queda livre está a uma determinada altura. Se está a uma determinada altura, ela depende exclusivamente de quem? Qual é a aceleração que vai estar A gravidade. sendo aplicada? A gravidade. É justamente isso. Miguel, inclusive, a gente diz assim, que esses dois corpos, ou mais corpos, vão cair no mesmo tempo se eles forem largados de uma mesma altura, independente da massa. A gente diz que é porque não tem influência do ar e eles estão sob uma única força, que é a força gravitacional. A aceleração da gravidade. Então, essa aceleração eu vou trocar simplesmente por G. Então, vejam, olha, a velocidade final na queda livre, ela vai ser o zero, desaparece, é igual a G vezes T. Ó. Mas vem cá, sejam sinceros. Eu preciso decorar essa expressão ou eu tenho que entender de onde ela está saindo? Eu preciso o quê? Decorar todas as fórmulas de queda livre, ou eu preciso entender que uma queda livre é um caso específico de MRUV, em que você não vai ter a influência do vácuo. E como ele está sendo largado, a velocidade inicial é 0. Eu tenho que fazer o quê, pô? É decorar? Não, né? Eu tenho que entender muito bem. Eu tenho que entender, porque se eu for decorar, ó, bem gostoso, sabia, gente? Por que Gabi? Porque eu não vou ter memória suficiente para lembrar tudo isso. Aí, nas E na questões hora, as fórmulas se misturam tudinha. tudinho, senão você vai se ferrar, cara. Não tem como não, Amorinha, sair não, cara. Se o cara não entender essa bagaceira, é fórmula demais, cara. Aí o melhor é entender e aplicar as de MRUV. E não são muitas não, viu? Só são 1, 2, 3. Pô, a galera decora tanta música ruim que é bem mais difícil. A música velha que tem priquito, tem cu. Aí sai todo mundo, né? Bota 20 músicas, o povo canta de trás para frente. O cara não vai memorizar 3 fórmulas, pô. Sendo que a lista de exercícios vão ter 77 questões. Diz aí, Miguel. Tem que decorar. Eu vi uma questão de uma bola que ela jogada para cima é um clássico. Aí a gente tem a força que foi aplicada na bola para ela subir.
A força da gravidade seria tipo uma aceleração é, que seria tipo retardada É, para né, retardar a bola. sim, isso seria negativa. Esse caso que tu viu não é de queda livre, ele é de lançamento vertical, que vai ser a próxima parte que a gente vai estudar. Quem vai ver lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Ok? Ah, tá. Mas é isso sim, você falou perfeitamente. A aceleração, como o cara ele está subindo, ele está indo contra a gravidade. Porque a gente lembra que a gravidade, Miguel, a gente vai representar a gravidade como sendo um vetor que tem sentido ó, para baixo. A direção é vertical, beleza? Mas o sentido dele é para baixo. Então, quando você joga alguma coisa para cima, ó, chega um momento que ele volta. Porque ele sai acelerado, mas ele vai desacelerando por conta da gravidade. Depois ele para e volta a cair. Agora focar rapidinho aqui, Miguel, na queda livre, porque eu preciso que vocês entendam legal isso. Depois a gente vê, certo? O movimento, no caso, o lançamento vertical. Que vai ter, na verdade, porque o lançamento vertical, Miguel, a gente estuda ele sobre duas vertentes. Certo? Vão ser dois tipos de movimento. Tu vai ter o lançamento vertical para cima, vai ser um movimento que ele vai ser retardado, e depois ele volta em queda livre, que é, nesse caso, acelerado. Ok? Sob influência exclusivamente da gravidade. Aí vamos lá, eu vi aqui a função horária da velocidade. Bora aplicar agora a função horária do espaço, que é essa daqui, ó. Sentado, sozinho, vendo TV até 2h30. Let's go. Gente, se eu passar esse SO para esse outro lado, ele passa como? O SO, o S0, como vocês querem falar. Subtraindo. Pronto, Miguel, aí tu vai ficar S menos S0. Isso aqui eu posso escrever como? Delta S. Delta S. Então vai ficar assim, ó. Delta S, que vai ser o espaço, é igual velocidade inicial. Se a queda livre é quanto? 0. Pronto, zero. Então vai ficar 0 vezes T é o próprio zero. A aceleração, quem é na queda livre? Gravidade. Pronto, vai ficar assim, Miguel. Gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. E o ΔS é o espaço. Poxa, se eu estou soltando ele daqui de cima, esse espaço eu não posso considerar ele como sendo a altura, não? Posso, né? Então, ao invés de eu representar ΔS, eu vou representar simplesmente ΔH, que vai ser a variação da altura, vai ser a gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Ó. Perfeito. Tá vendo? Segunda fórmula aplicada agora ao contexto da queda livre. Mas, gente, não tem segredo não, cara. A gente precisa aprender, na verdade, a entender essas coisas aqui. Porque se a gente for ficar tentando decorar esse monte de fórmula, sim, a gente não vai passar, a gente não vai aprender muita coisa, entendeu? Vai ser meio que perda de tempo. Quem tenta aprender as coisas decorando de gente, porque assim, decorar é só em biologia, pô. Em biologia você tem que decorar mesmo, muito. Então, em curso de medicina, ele é para quem tem muita memória, cara. Quem tem memória muito boa, porque quem tenta. Nossa, vai sofrer igual a mim, viu? Mas, enfim, aqui não, aqui tu tem que entender o negócio na sua essência. Aqui é entender, não é decorar. Se ligou? Aí é isso, cara. Terceira que a gente tem, Gabi, vai ser essa daqui, ó. Vai ser, cadê? A equação de Torricelli. Então fica velocidade final ao quadrado igual à inicial. Mas a inicial é quanto na queda livre? 0. Pronto, então nem vou botar. Então vai sobrar só 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes a variação do espaço, que vai ser, na verdade, o ΔH. Foi daqui, ó. Tá vendo? Terceira fórmula. Mas, novamente, a gente recai na situação. Não precisa decorar. Não existe eu querer decorar isso daqui, não, tá? Se eu quiser decorar isso aqui, eu vou me perder, cara. Me perder real. Não vou, assim, adquirir nada de conhecimento. Então, a gente precisa tomar cuidado nessa parada, viu? Eu vou botar aqui, gente, inclusive, uma questão para vocês verem aqui como que isso daqui é verdadeiramente cobrado, certo? Ó, deixa eu ver aqui se eu encontro.
Que foi, inclusive, uma que eu fiz, olha. Cadê? Não, acho que eu não vou ter, não, mas... Pronto, tenho aqui, ó. Eu não tinha feito com vocês ainda não, tá? Aí eu vou botar lá aqui, vocês vão me confirmar se vocês vão ter acesso a ouvir a questão aqui, ó. Um instante. Pronto. Então, tendo acesso aí, questão do IFCE. Sim. Sim, né? Muito bem, gente. Tirem print aí desse quadro rapidinho que eu vou apagar, tá? Ó. Apaga ali 3, 2, 1. Apaga essa primeira parte só. Aqui, ó. E aí, Miguel, vai ler essa questão pra gente, por favor. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante Eita, não, igual calma, a Miguel. Peraí, Miguel. Não é essa não, peraí. Eu botei a errada, acredita? Deixa eu botar a certa. Calma aí. Desculpa, filho Miguel. Pronto, essa daqui que eu quero fazer. Quando entrar aí, você pode tacar o pau aí, viu? No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso, do alto de uma ponte sobre uma represa, e verificou-se que demorou 2 segundos para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada no mesmo local, também a partir do repouso, e desta vez a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo quadrado e desprezando a existência de correntes de ar e a sua resistência, é correto afirmar que, entre duas medidas, o nível da água e da represa elevou-se. Muito bem. Viu lá? Aqui é a questão clássica de queda livre. E vocês estão vendo ali que ele disse que a pedra foi abandonada. Quando ela foi abandonada em repouso. Então, se estava em repouso, é porque a velocidade inicial era quanto ali? 0. 0, muito bem. Então vai ficar assim, vou tirar aqui rapidinho, tá? Ó, para a gente poder vir para cá. Eu vou fazer 2 situações, certo? Enquanto esse quadro vai secando aqui, viu, gente? Porque eu acabei molhando o meu paninho, aí fica assim, tá vendo, meio manchadinho, mas vocês vão ter que me perdoar. Quem tem toque, vai me perdoar, tá? Então eu tenho 2 situações, eu vou botar assim, ó, uma a ponte. Aí, nesse caso, a água estando a este nível aqui, então, ele estando mais seco, certo? E vou botar aqui uma outra situação, ó, que você vai ter também lá o fundo, mas aí a bolinha ela vai parar nesta altura aqui, ó, tá vendo? Então, que vai ser basicamente isso daqui foi o que encheu a mais, ok? Eu vou fazer assim, ó, vou dizer para vocês que daqui até aqui a gente tem a altura completa. Deixa eu voltar aqui para a questão, para eu poder ver qual foi a altura. Que ele chamou aqui, gente, de H1. A maior altura ele chamou de H1, e a menor altura, que já foi quando este rio aqui ele encheu, ó, ele está chamando de H2. Tá vendo? Ó? Altura 1, altura 2. Ok? Já botei ali as 2 alturas. Aí ele disse o quê? Que na primeira situação, que foi essa daqui, ó, que você tinha a mesma pedrinha, tá? Tanto na primeira quanto na segunda. Nessa primeira situação, o tempo que essa bolinha levou para chegar até o chão foram de exatos 2 segundos. Todo mundo entendeu isso daqui? Que demorou 2 segundos para poder chegar lá. Isso na primeira. Na segunda aqui, ó, que ela já estava mais cheia, o tempo, Amanda, foi de 1,6 segundos. Ou seja, já foi bem mais rápido, o que significa que a altura vai estar maior ou vai estar menor, gente, ali. Maior. Maior se ela demorou menos tempo. Não, menor. Menor. Menor, não é isso? Então, com certeza, altura da H2 água. é menor. Perfeito. Tá vendo, Miguel? Aí ele disse ali, ainda que a gravidade a gente considerasse como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade. E também, claro, né, como está acontecendo uma queda livre, a velocidade inicial tem que ser 0. Se ligaram? Aí ele quer saber o seguinte, olha, ele quer saber assim, qual foi, né, tipo assim, quanto que encheu a mais, tipo, dessa primeira situação o rio estava nesse nível, daqui ficou nesse nível. Então, qual vai ser, neste caso, essa quantidade que está aqui, ó?
Gente, como é que eu faço para encontrar esse pedaço daqui usando o H1 e o H2? O Você H1 é o encontra todo. o espaço, né? O ΔS e subtrai. Pronto, muito bem. Porque isso aqui não vai ser isso aqui, ó, Miguel, o H1 menos o H2, não é isso? Sim. Porque o H todo, ó, e você está tirando esse H2 para sobrar só esse pedaço. Então a gente vai ter que encontrar as duas alturas, olha. Tá vendo? De qualquer jeito tem que encontrar as duas alturas. Aí eu venho aqui, ó, tanto faz. Ou eu pego a queda livre, já venho aqui nas fórmulas direto, ó, o ΔH. Então, nesse caso, ó, o ΔH1, ΔH1, ele vai ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, ou eu faço levando em consideração que é um MRUV normal. Só levando em consideração que a velocidade inicial dele é zero. Mas aí, enfim, vou fazer aqui que é mais rápido, tá? Então fica ΔH1 sendo igual a aceleração da gravidade, que é 10, vezes, quanto é que vai ficar ali, Miguel? Vamos multiplicar por quem? Por 2, né? Por 2? 2 ao quadrado. 4. 4, tudo isso sobre 2. Quanto é que dá esse ΔH1? 20. Muito bem, tá vendo? Ó, vai ficar 20, exatamente 20 metros. Já o ΔH2, ó, aí eu venho o Miguel e anota a fórmula do mesmo jeito. Gravidade vezes tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, o ΔH2 vai ser igual a 10 vezes. Qual é o tempo desse segundo? 1,6, que dá 2,56. Perfeito, muito bem. 2,56, tudo isso sobre 2. Portanto, ΔH2 fica igual a, quando eu multiplicar, vai dar 25,6, tudo isso sobre 2. Quanto é que dá o 25,6 sobre 2? Faça aí. 12,8. Quanto? 12,8. Pronto, muito bem. 12,8 metros. Aí, agora eu quero saber qual foi a diferença. Eu venho aqui e faço, ó. Pega o 12, Fabrício. ΔH1 que deu 20. Quanto foi que deu? 12. Não, 12, não. Ali embaixo. Não é 18, não. É 12. Ah, é 12, né? 12,8, né? Desculpe aí. Deixa eu pagar essa aqui. 12. Muito bem. 12,8. Aqui, 12,8 também. Vou estar acreditando em vocês, viu? 12,8. Pronto. Aí faz aí essa diferença, gente. Para ver quanto é que vai dar. 7,2 metros. Muito bem. Então, nesse caso, esse rio, ele encheu, ele aumentou, ele elevou 7,2 metros. Deixa eu ver se tem isso aqui, ó. 7,2 tem, eu vou mostrar para vocês, ó. Letra B de bola. Peraí, vem ali, diz aí. É tão difícil, questão que envolve queda livre, ou dá para fazer numa boa até? É tranquilo. Usando a fórmula de função de espaço, o espaço inicial seria 0. Sim, espaço inicial. Sim, sim, sim. Porque, Miguel, na verdade, para fazer pelo espaço, tu faria desse jeito aqui, ó. Muito melhor. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Ó. Olha esse pedaço aqui todinho. Cadê? Eita, quando ele tá sequinho, é tão bom o pano, velho. Eu fui molhar, gente. Não sei pra cá, era pra ter pego outro pano. Pra ter molhado lá ainda. Vou deixar isso aqui sequinho. Porque, nossa, quando ele tá molhando assim, é horrível. Porque parece que vai ficar limpo, mas não fica. Suja muito, mancha mais do que ele seco. Espalha mais esse pó do giz. Pronto, Miguel, se eu fosse usar ali a própria fórmula do MRUV, eu teria que fazer desse jeito, Miguel. Tu teria que considerar como é queda livre, a velocidade inicial sendo 0, e aí, Miguel, me diz aí qual é a fórmula do espaço no MRUV. Nossa, não vai dar para ver ali, por conta S do coisa. S, certo? igual a SO mais velocidade inicial vezes o tempo é mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Pronto, muito bem, Miguel. Ó, tá vendo? Deixa eu dar uma sentada aqui, ó. Então, eu a banana, porque eu tô sem ventilador aqui, ó. Pra eu poder secar logo, porque senão, ó,
fica aqui tudo brilhoso, né, ó, para vocês, isso aqui em cima. Né? Fica tudo brilhoso, né? Isso aqui, ó. Fica tudo brilhoso. Por isso que eu não gosto, tá vendo, gente? Do pano molhado, inferno, viu? Parece que é melhor, né? Mas não é não, viu? É atraso de vida, quando o pano está molhado. Eu prefiro paninho seco mesmo, meu filho. Acaba chegar ali, mete-lhe um pano seco no instante, fica. Aí, Miguel, como é que eu vou fazer aqui, cara? Ó, eu vou pegar esse SO e vou passar pro outro lado. Quando eu passo, ele vai ficar S menos S0. E aí, quem é que é S menos Delta S0? S. Delta S. Muito bem. Então fica delta S. Como é queda livre, eu posso trocar o S por que letra? H. Pronto, tá vendo? Delta H vai ser V0 vezes T mais A vezes T quadrado, tudo isso sobre 2. Aí, Miguel, vai ficar assim, ó. O delta H1 fica igual à velocidade inicial. 0 vezes o tempo, que é 2, mais 10 vezes 2 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Tu entendeu isso? Vê aí se tu entendeu. Sim, entendi. Pronto, muito bem. Então fica, ó, delta H1 dá 0 vezes 2, 0, mais 10 vezes 4 sobre 2. Ó. Vai mudar alguma coisa? Ah, não. Tá vendo? Então, do mesmo jeito que você consegue fazer de um, você consegue fazer de outro. Ok, posso apagar isso aqui? Pode. Finalmente. Para a gente poder explicar agora, a gente poder estudar um pouquinho do lançamento vertical. Posso sim ou não? Sim, né? Vou apagar, ó. Isso aqui e o outro ali também. Eu olhei aqui a resolução, essa não, viu, Fabrício? Oi? Eu olhei aqui o gabarito, é esse mesmo, viu? É, né? Show, muito bem. Massa, valeu, velho. Pronto, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isto e isso daqui. Apagar tudo, porque agora a gente vai para lançamento vertical, viu, gente? Lançamento vertical, assim, não é tão cobrado quanto queda livre, mas é interessante a gente aprender porque vocês sabem, né, que o Enem está mudando bastante perspectiva, então, cara, a gente necessita ver de tudo mesmo, né? E até porque vocês vão perceber que, assim, esses lançamentos diferentes, vocês precisam enxergar eles como um ou mais tipo de lançamento específico. Ou, desculpa, lançamentos gerais desses movimentos que a gente viu aí já. Que foi, nesse caso, aquelas outras fórmulas, né? Acontecendo de forma simplesmente retilínea e horizontal. Aí, ó. Muito bem. Deixa eu só dar uma secada ali, tá, gente? Para poder a gente começar, porque senão fica bem ruim de escrever aí e vocês não verem absolutamente nada. Por enquanto, vão me dando aí um feedback. Estão conseguindo captar? Se não, me digam aí. Não, é isso mesmo, Miguel. Oxe, fique tranquilo. Aí tem que confiar, pô. Eu mesmo confio em tu. Quando diz aí, quando eu faço as perguntas, eu confio em vocês, entendeu? Fiquem tranquilos quanto a isso. Tá todo mundo conseguindo entender mesmo, vai isso? Sim ou não? Então, né? Muito bem, massa. E, gente, isso aqui é um assunto que ele não é difícil, não, tá? A galera faz um bicho de sete cabeças disso aqui, não sei porquê, sabe? Porque o negócio é compreender mesmo e se aplicar. Muita função afim que vocês já viram aí em matemática, né? Então não tem muito segredo não, viu? Entendeu função afim, consegue captar isso aqui com bastante facilidade. Bora passar aqui para o próximo conteúdo, né? No caso, a próxima parte, que vai ser, Miguel, o que a gente chama de lançamento vertical. Lançamento vertical. Pronto, muito bem. Ó, gente, o que vai mudar do lançamento vertical para a queda livre é que a queda livre você tem aquele objeto ele sendo largado. Então, se ele está sendo largado, a gente já viu no Foi Lissa, que se ele está sendo largado é porque a velocidade inicial dele é 0.
Aqui ele não está sendo largado, ele está sendo lançado. Então, tu está botando uma força nele. Então, se tu está botando uma força, significa que ele tem que ter necessariamente uma velocidade. Ok? Então, aqui agora a velocidade inicial não é mais zero. Só que esse lançamento vertical é interessante, Gabi, a gente fazer a divisão dele em 2 movimentos. Porque, veja, eu tenho uma bolinha aqui, certo? Uma bolinha que está aqui. Aí vamos supor que eu lance esta bola para cima. Gente, no momento que eu lancei essa bola para cima, eu vou separar. Ó. Essa aqui é a primeira parte, ela está no chão. Aí eu joguei, lancei essa bola para cima. Todo mundo consegue entender aqui, ó, que ela vai subindo, subindo, subindo. Aí vem cá, ela vai subir até o final da vida ou uma hora ou outra ela vai ter que parar? Ela para. Aí, ela para, né? Porque não faz sentido ela seguir pelo resto da vida. Então essa bolinha sai daqui, aí ela faz isso, depois faz isso, isso, até que ela aqui, ó, parou, tá vendo? Ela para aqui em cima. Por quê, gente? Ela está parando porque tem alguma coisa que está indo contra esse movimento dela. O movimento dela está indo para cima, mas tem alguma coisa naturalmente que puxa ela para baixo. Quem é que está puxando ela naturalmente para baixo? Força gravitacional. Muito bem, perfeito, a força gravitacional. Então a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. No lançamento vertical, a gente vai ter 2 casos. O primeiro caso é quando ela está subindo, ó. Então a bolinha está subindo. Quando ela está subindo, gente, ela sobe até ela parar, até ela chegar aqui em uma altura, como vocês viram ali, até ela estacionar. Então, o que a gente consegue perceber? Se ela parou, é porque a velocidade final dela é quanto? Se ela parou, ela estacionou. A velocidade final dela é quanto? 0. 0. 0, muito bem. Isso quando ela está, ó. Porque a gente vai ter 2 situações. A gente vai ter que estudar a bolinha quando ela estiver subindo e quando ela estiver descendo, ó. Então, se liga, ela estava aqui em cima e agora ela vai ser puxada para cá. Entendeu, gente? Aí, quando ela caiu, ela chegou nessa altura máxima. Para ela poder descer, ela precisa parar, não é isso? Porque ela está subindo. Vê se vocês vão entender o que eu estou falando. Ó. Ela tem que subir, 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 subir. Depois ela para, depois ela volta a descer. Então, veja, na subida, a velocidade final é 0. Mas na descida, isso que a gente chamou de velocidade final, agora vai ser a velocidade inicial, não é isso, gente? Que é o processo que ela vai estar, ó, descendo. Ó. Então, esse é o ponto. Como é que eu faço, Fabrício, para aprender lançamento vertical de uma vez por todas? É você ter a maldade de perceber que este movimento ele vai ter que ser estudado, Gabriele, de 2 formas. O corpo na subida, o corpo na descida. Corpo na subida, corpo na descida. Esse é o segredo. Então, quando ele está subindo, percebam, ele é lançado, aí ele vai ser lançado, aí ele sobe, 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 sobe. Mas chega um momento aqui que ele vai ter que parar, vai ser um momento de parada. Vou botar bem pequenininho aqui, ó, um momento de parada. Quando ele parou, significa que ele chegou onde ele queria. Bem entre aspas aí, tá? Que é só uma analogia que a gente está fazendo para poder deixá-la mais didática. Então ele subiu, 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 ele chegou aqui, ele parou, Miguel. Quando ele parou, significa que a velocidade final dele é 0 quando ele estava subindo. E sabe por que a velocidade dele era 0 quando ele chegou lá, no ponto mais alto? Porque tinha alguma coisa puxando ele para baixo, que Miguel disse que era a gravidade, porque a gente tem a gravidade puxando a coisa para baixo. Então aqui a gente tem um movimento com qual classificação? Se, ó, o movimento naturalmente está indo para cima, tá? O movimento está indo para cima, mas a gravidade está indo para baixo. E aí? O movimento ele está igual à velocidade. Então, a velocidade ela estaria para cima, enquanto a gravidade está para baixo. E aí? Retrógrado. Esse movimento vai ser retrógrado, não. Como é o nome que fala? Retardado. Muito bem, retardado, tá vendo? É Então, porque vai ser retardado. é uma palavra que, tipo assim, capacitista, sabe? Eu também acho. Por isso que eu gosto desse assunto. Acho tão Mas- pesado. Eu também acho bem pesado.
Por isso que eu gosto desse assunto, cara. Ele é Então a recuado. aceleração vai ser a gravidade, tipo, a gente considera a gravidade como Sim. aceleração. Mas por que a gente não considera a força da pessoa que jogou a bola, nesse caso, como aceleração? Não, porque porque a força que o cara colocou, ele só vai influenciar na velocidade e não na aceleração dela em si. E a gente tem que lembrar o quê? Que aqui você tá, esse lançamento vertical que está acontecendo, ó, também no vácuo, viu? Então, se está no vácuo, a única influência que ele tem é exclusiva da aceleração da gravidade, sobre a gravidade. E aí, Miguel, me diz aí, aqui então, qual vai ser o sinal da gravidade aqui, quando ele estiver subindo? Negativo. Muito bem, tá vendo? A gravidade, ela é negativa. Se ligou? Agora descendo, olha, descendo, tava V0. A gravidade tá para baixo. Aí a velocidade aqui deste carro estaria para onde? Para baixo ou para cima? Quando ele está descendo. A velocidade tá para onde? A velocidade, ó. Onde é que Para baixo. acerta? Pronto, então tá com o mesmo sinal que a gravidade. Então esse movimento ele vai ser o quê? Acelerado. Perfeito. E mais ainda, o que é que significa quando um objeto ele está caindo e ele começa a cair do repouso, V0? Você tem um Queda caso de livre. quê? Muito bem, porque quando ele está descendo, pô, ele vai ser um caso de queda livre. E queda livre é um caso específico de quê? De M. MRV. Muito bem. Tá vendo, Miguel, que aqui tu não vai ter nada de novo, é só aplicação das coisas que tu já viu, cara. Não tem segredo aqui, velho. Não tem, não tem, não tem. Agora, digam aí se todo mundo está entendendo até agora. Porque a gente pode aplicar. E, Fabrício, para aplicar ali, como é que eu faço? Cara, vai aplicar subindo, tu aplica uma desaceleração e descendo, tu aplica uma queda livre. É basicamente isso. Não vai ter muito segredo, não. Beleza? Então, gente, quando ele está subindo, eu tenho algumas fórmulas. Então, as fórmulas vão ser, ó, quando ele estiver subindo, as fórmulas vão ser as mesmas do MRV. Então, você vai ter V é igual a V0. A diferença é que seria vovô e vovó ainda tricotam. Então, a aceleração é a da gravidade. Todo mundo está entendendo isso? Ó, todo mundo entendeu isso até agora? Que seria a mesma. Velocidade inicial, velocidade final é igual a velocidade inicial. E gravidade vezes o tempo. Mas aí, como ele está subindo, a gravidade é o quê? Se a gravidade é a aceleração, ela é negativa. Então, aqui eu teria que botar positivo ou negativo. Se a fórmula original, a expressão original é essa daqui, vovô e vovó ainda tricotam. Aqui é a aceleração. E a aceleração aqui é a da gravidade. A da gravidade está negativa. Então, tem que ser, ó. Tá vendo? A diferença é essa. Todos entenderam isso? E vai ser a mesma coisa de um MRV, só que tem que lembrar que quando ele está subindo, ele vai ser retardado. Então, a velocidade tem que ir caindo, porque a gravidade é negativa. A mesma coisa. Se eu for determinar o ΔH... Eita, meus, cadê? Fiz errado. Se eu for determinar o ΔH, ficaria assim, né, gente? Ó, velocidade inicial vezes o tempo. Aí aqui, gravidade tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Aí, ó, o sinal aqui tinha que ser também negativo. Em poucas palavras, gente. Tem que entender que quando está subindo, ele está desacelerando. Ok. Todos entenderam sim ou não? Me digam aí, para ver se a gente vai poder fazer uma questão aqui específica. Eu vou botar, tá? Um exercício aqui específico. Pronto, gente, eu vou botar, tá aqui uma questão. Peraí, viu?
Pronto, eu vou botar essa daqui, que é bem geralzona, ela é aberta. Não gosto muito de questão aberta, não, mas... Ah, sim, outra coisa, gente, que eu esqueci de comentar com vocês, tá? É em relação ao tempo de queda, viu? Ó, que já quase que eu ia esquecendo de passar isso para vocês. Ó, o mesmo tempo, gente, o mesmo tempo, que é que eu vou chamar o seguinte, ó. Subindo, ele vai ter um tempo que eu vou chamar de TS, que vai ser tempo de subida. Enquanto descendo, Miguel, ele vai ter um TD, que vai ser um tempo de descida. O que é que eu vou ter que lembrar do lançamento vertical? Eu vou ter que lembrar que o tempo de subida, ele é exatamente igual ao tempo de descida. Tá certo, gente? Então, se ele levou 40 segundos para subir, ele tem que levar os mesmos 20 segundos para descer, viu? Porque tem que ser igual, idêntico, não pode mudar. Beleza, deixa eu botar aqui a questão para a gente poder fazer. Então, delta Pronto, T é igual a zero. Como? Delta T é igual a zero. Não, não, porque lembra, o tempo de subida quando ele está subindo, ele é uma coisa, ele é um movimento. Quando ele está descendo, é outra. Se você quiser saber o tempo total, ele vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, Miguel, a subida, vamos supor, a subida levou 20 segundos. A descida também tem que levar 20. Então, o movimento todinho demorou quanto tempo? 40. Se foi 20 para subir, 40, porque foi 20 para subir, 20 para descer. Beleza? Então, Amanda, lê essa questão para a gente. Amanda, por favor. Dá para tu ler? Vê aí. Se eu preciso dar mais um. Dá mais um? Cadê? Pronto. Vê aí se dá para ler. Eita, a Amanda saiu. O Miguel, lê aí para a gente, Miguel. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 72 km por hora. Determine as funções horárias do movimento, o tempo de subida, a altura máxima atingida, em tempo, em tempo igual a 3 segundos, a altura e o sentido do movimento, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Muito bem, bora para a letra A primeiro, viu? Ele quer saber ali as funções horárias do movimento. Veja, Miguel, ele botou no plural as funções horárias. Então, isso significa que você vai ter mais de uma. Óbvio, porque você vai ter, como ele foi lançado, atirado verticalmente, você tem um lançamento vertical. Então, tu tem subida e descida. Então, a gente vai ter que fazer. Mas antes disso, Miguel, qual vai ser a velocidade inicial do movimento? A velocidade inicial. 72 km por hora? Muito bem, perfeito. Então, 72 km/h. Mano, esse lixo desses... Pô, estão tudo quebrando, tá? Por conta da minha força. Km por hora. Porque ele não quebra aqui. Mas esse suporte tá tão ruimzinho, cara. Tão ruimzinho. Eu gosto de faz muita zoada, muito barulho. Bora lá. Então a gente vai fazer o seguinte, Miguel. A gente vai fazer as equações primeiro, cara, dele subindo, ó. Tá? Dele subindo primeiro. Meu Deus, olha. Ixi, não, muita agonia. Subindo, bora fazer subindo primeiro, tá? Subindo, vocês podem perceber o que ali? Que subindo, eu já disse para vocês, que a gravidade ia ser negativa. Gravidade sendo negativa, a primeira função horária que eu vou botar é a da velocidade. Então, fica V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Bora aqui para a gente poder substituir isso tudo aqui, tá? Ele subindo, então, vai ficar assim, né, gente? Olha, a velocidade final vai ser, no caso, velocidade final não, né? Nesse caso, seria a velocidade inicial. Porque, gente, quando ele está subindo, quanto é que é a velocidade final, quando ele está subindo? 72 km, não? É verdade, isso mesmo. Então eu vou botar. Ah, não, desculpa, velocidade final, perdão, estou confundindo com. Eu estou Ei, confundindo, enfim. Não vai ter que usar a de Torricelli, não, porque ele não dá o tempo. Não, porque ele quer, na verdade, Miguel, quando ele te diz aqui que ele quer
As funções horárias, ele não quer que tu diga resposta, tipo valores exatos, entendeu? Ele só quer que tu apresente a função, como é. Por exemplo, eu vou botar aqui agora primeiro a função horária da velocidade, que fica velocidade final é igual. Ô Miguel, tem que lembrar o quê? Que aqui não substitui nunca quilômetros por hora. É preciso sempre converter. Como é que eu converto? Como é que eu saio de quilômetros por hora para metros por segundo? Eu divido por... 3,6. 3,6. Muito bem, Gabi. Valeu, Gabizinha. Divido por 3,6. Quanto é que vai dar quando eu dividir por 3,6? 20. 20, muito bem. Ou seja, ela é 20 metros por segundo. Então fica assim, né, Gabi? Ó. V final é o V inicial, então fica 20. Aí a aceleração. Se ele está subindo, quem é a aceleração? Quanto é que vai a aceleração? Menos 10. Menos 10, muito bem, tá vendo? Então fica menos 10 T. Pronto, Miguel, isso daqui é a resposta, a primeira. Porque isso aqui é a função horária da velocidade. Se ligou? Isso daqui é a resposta. Porque ele pediu função horária, mas ainda falta outra função horária, que é a do espaço, que vai ficar assim, S é igual a S0 mais VO vezes T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Gabi, me ajuda aqui a fazer essa substituição. Se esse cara ele está subindo ainda, ele começou aonde? Onde é que está o espaço dele assim que ele começa? Se ele vai ser lançado? Eu vou considerar o início dele quanto? 0, né? Muito bem, Gabizinha, 0. Então fica como aqui, Gabizinha substituindo. Ó. O S final é igual a... Esse V0, Que é quanto? que é, no caso, né, 20, né? 20, muito bem. Ó. Aí Vezes o T tempo. mais 10, Aí vamos lá, ele está subindo. Quando ele está subindo, a aceleração é quanto? A gravidade. negativo. Muito bem, Negativo. então fica ó, menos 10, então fica menos 10 vezes. Já, ali. Aí o T ao quadrado sobre 2. Muito bem. Aí dá para simplificar aqui, ó. Sobra quem ali? Deixa eu ver aqui. 20t menos... 5 T ao quadrado. Pronto, tá aqui, ó. A segunda, tá vendo que ele pediu as duas funções horárias. Mas a gente ainda fez subindo. Falta fazer como, Gabi? Ainda. Descendo. Pronto. Minha cabeça está fazendo descendo. Ó, descendo. Bora lá pra gente fazer, Gabi. Descendo. Como é que fica a primeira da velocidade? Quando ela tá descendo. No caso, vai ser da queda livre. Vai ser a mesma? Isso. A mesma, isso. Então, vai ser 0 Certo? mais 10 e o T. Muito bem. Aí, ó. Então, a velocidade, ela fica 10. T. Aqui, ó. Essa é a função horária, quando ela tá descendo. Bora fazer agora a segunda, que é a do espaço, ó. Como é que fica a do espaço, quando ela tá descendo? Cadê Miguel? Deixa eu ver aqui. Botar mais coisa aqui. Interessante. Vamos lá. S igual. Acho que delta H, não? Pode ser. Bora botar? Delta H. No caso, Não é- inicial. Não é a que ela fez, não? Tipo, a de queda livre? Pronto, aí como é que fica? Desculpa aí. G vezes o tempo ao quadrado dividido por 2? Essa? Isso. Então fica como aqui? É 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Pronto, então delta H fica como? 5 T ao quadrado. Aí, ó, tá vendo? Ei, meio estranho, meio esquisito, né? Mas é essa a resposta mesmo, gente. Aí, Louquinho mesmo. tá vendo? Inclusive, Gabizinha, vão ser, porque veja, um movimento, ele tem naturalmente duas funções horárias. Um movimento. Como eu disse para vocês que o vertical, a gente vai ter que estudar em duas perspectivas, ou seja, subindo e descendo, você não pode só ter duas. Tem que ter duas subindo, duas descendo. Então, você tem que encontrar 1, 2, 3, 4 funções horárias. Aí sim você está resolvido aquilo ali.
Fácil, difícil, digam aí. Calma aí, Difícil, né? eu só não entendi. Eu dei uma saída rapidinho. Eu só não entendi o porquê das duas funções. É uma do espaço e uma da velocidade, é isso? Isso, sempre. Porque, Miguel, para todo movimento, tu sempre vai ter duas funções horárias. Uma sendo a função horária da velocidade e a outra sendo a função horária do espaço, do deslocamento. Mas ele só pede a do movimento, não? Ele só pediu, mas ele só pediu, peraí, calma aí, ele pediu a do deslocamento, ou ele. Não, porque ó, ele pediu a do movimento. Tá vendo? Ah, a Então, do do movimento movimento vão ele ser citou. as duas, obrigatoriamente, ó. Porque você Ah, tem da velocidade do deslocamento. Aqui é deslocamento, não movimento, viu? Aqui é a função horária do deslocamento. Ele pediu quais são, ele pediu as funções horárias do movimento. Qual foi o movimento? O movimento que é um lançamento vertical. É um movimento vertical. Deu para entender agora? deu, deu, Muito entendi. bem. Ele pediu ali qual vai ser o tempo de subida. Olha, qual vai ser o tempo de subida? Eu disse a vocês que o tempo de subida é igual a quem? Igual ao tempo de descida. Pronto, então você pode encontrar qualquer um deles. Bora encontrar ali qual é o tempo de subida, usando qualquer uma dessas, qualquer uma dessas equações. A gente pode, eu sempre gosto de fazer descendo, tá? Acho que Sempre, fica melhor o valor positivo. né? Fica, né? Mas tanto faz também, viu? Tipo assim, não tem muito que a gente coisar, não. Mas melhor, ao invés da gente ficar fazendo essa, bora partir logo. Deixa eu ver a hora. Olha, porque a gente ainda vai ter, a gente ainda tem mais 12 minutinhos de aula. Deixa eu ver logo com vocês, partir, para a gente ver lançamento horizontal. E aí a gente faz outras questões, pode ser? Aí a gente já começa com as questões da lista que eu vou deixar para vocês. Mas vamos logo entrar em lançamento horizontal, porque eu acho mais legal, porque a gente não perde tanto tempo. Ó, lançamento horizontal. Aqui é um N, tá? Pelo amor de Deus. Vai sendo um M, mas é um N. Pronto, lançamento horizontal. Deixa eu ver se cortou. Não, cortou não. Esse posicionamento ficou excelente, viu? Do quadro. Porra, aí eu meu que devei, viu? Bora lá, lançamento horizontal agora. A gente vai estudar. Povo lindo, lançamento horizontal é isso aqui, ó. O caso mais clássico, Gabi, que tu tem é uma bola, um corpo sendo largado de uma mesa. Então tu vai ter isso aqui, ó. Ó, se liga, viu, meninos? Vocês vão ter a bola. Aí a bola ela vai vir com uma velocidade horizontal. Vem cá, a bola ela vai cair como? Ela vai cair assim, ó, linearmente. Ela Não, vai cair assim, reto. não. Não, como é que ela vai cair? Em forma do quê? Uma parábola. Muito bem. Ela faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que fazer esse movimento. Aí, vamos lá. Nesse movimento, vocês estão percebendo aqui, né? Ó, que no lançamento horizontal, a gente vai ter dois tipos de deslocamento, Gabi. Percebe? A bola, ela tanto está se deslocando assim, ó, tá vendo? Ó, horizontalmente, quando ela está se deslocando verticalmente. Vocês conseguem perceber isso? Porque a bola, ela cai, ó. Ela, ao mesmo tempo que ela cai, ela se desloca para cá. Então, são dois tipos de lançamento. Você tem, primeiro, uma queda livre e tem ali um lançamento que vai ser, nesse caso, gente, um movimento uniforme. Porque, veja, a bola, vamos supor, a bola ela saiu daqui, certo? Ela estava com uma velocidade inicial, certo? E aí, quando ela chegou aqui, ó, ela vai ficar com duas velocidades. Vai continuar com essa velocidade inicial e aqui ela vai ter uma outra velocidade, tá, gente? Ela vai cair. Sempre é assim, prof. Sempre. Lançamento horizontal, tu tem dois tipos de velocidade. Tu tem a velocidade, que vai ser essa, que vai estar a horizontal, que inclusive, Miguel, ela não muda, viu? Ela não muda. Essa velocidade aqui, que ela é horizontal, a mesma que ela estava aqui em cima, ela vai continuar aqui, ó, horizontalmente, porque verticalmente não.
verticalmente, percebam. Se ela estava em cima de uma mesa aqui, ó, de algum lugar, significava que ela estava tocando no chão. Se ela estava tocando no chão, é porque a velocidade horizontal dela era zero, ela não estava caindo, pô. Se ela não estava caindo, Gabi, é porque ela não estava com velocidade. Aí, quando ela chegou aqui na ponta, aí ela começou a cair. Aí, percebam, eu vou ter duas velocidades. Então, a primeira velocidade, que é essa inicial, eu vou utilizar, inclusive, gente, aqui, os eixos do plano cartesiano. O horizontal, a gente lembra que é x, o vertical, a gente lembra que é y. Calma, não precisa se desesperar, que isso aqui todo mundo consegue aprender de boa, viu? Isso aqui vocês vão ver que é molezinha mesmo, isso, ó. Vou apagar. Então, agora a gente tem dois eixos. Vocês estão percebendo ali, né? Preste atenção. Aí se liga, Gabi. Então, nesse caso, eu vou ter duas perspectivas, Gabriele, de velocidade. Eu vou ter essa velocidade, que vai ser a velocidade em x, e eu vou ter esta velocidade aqui, ó, velocidade em x, e eu vou ter esta outra velocidade em y. Primeira coisa que eu vou pontuar para vocês aqui, ó. O movimento em x, ele vai ser um MRU. O que é que significa isso, MRU? O que é que significa, gente? MRU. Movimento retilíneo uniforme. Então, o que é que acontece com a velocidade? É a mesma, não tem aceleração. Muito bem. Perfeito, não tem aceleração. Então, a Vx, ela é uma velocidade, ó, constante, ela não muda, pô. Então, se o cara empurrou, preste atenção, se o cara empurrou ela aqui a 20 metros por segundo, ela vai até o final da vida com 20 metros por segundo. Até o final do movimento, ela é a mesma. Já em Vx, ó, já o movimento, ou desculpa, em VY, então o movimento em Y, ele já não é MRU, ele vai ser um MRUV. Mais especificamente, percebam, se ele não tinha aceleração, se ele não tinha velocidade, é porque a velocidade inicial dele em Y era zero. E ele tá, ó, se deslocando horizontalmente. Então, o VY é um caso de MRUV específico que a gente chama de quê? Gente, MRUV quando a velocidade inicial é zero. Queda livre. Muito bem, um caso de queda livre. Mais especificamente, de o que a gente chama de QL, a queda livre. Ok? Então, vocês estão percebendo que vocês precisam olhar, perceber que os movimentos, eles podem ser decompostos em movimentos mais simples. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o vertical. A gente viu ele subindo, viu ele descendo, dividimos em dois. O horizontal é do mesmo jeito, cara. Ele vai ter um que vai para a horizontal, que vai ser esse movimento retilíneo uniforme, e vai ter um outro que vai estar na vertical, que vai ser esse MRUV, mais especificamente a queda livre. Vai precisar sempre estar dos dois jeitos. Oi? Se pedisse, sei lá, a altura da mesa, daria para usar a fórmula de queda livre, tipo, como um movimento tipo, à parte? Sim, podia. O delta H. Aí você entendeu. Eu não me recordo de ver alguma questão sobre isso, mas normalmente pede o quê? Você sabe assim de cabeça? No horizontal, sim, ele te pergunta normalmente qual é o alcance dessa bola. Aí eu vou te mostrar, Miguel, agora o que é o alcance. Quando ele perguntar, gente, para vocês o alcance, é isso aqui. O alcance é o deslocamento da mesa horizontalmente. Delta SX. Qual era a fórmula de delta SX? Ó, deixa eu botar aqui, ó, delta SX, que vai ser o que a gente chama de alcance. Deu para entender isso aqui até agora, Miguel? O alcance, que vai ser o deslocamento dessa bolinha, desse corpo horizontalmente. Aí vem cá, horizontalmente ele vai ser um movimento o quê? Horizontalmente em X. O movimento é o quê? Retilíneo uniforme. Então você vai ter essa fórmula, ó. A velocidade no MU. Como é que eu calculo a velocidade no MRU? É
Delta S sobre delta T? Muito bem, delta S sobre delta T. No lugar do V, Miguel, eu vou chamar de Vx. No lugar do delta S, eu vou chamar de delta SX. Tudo isso dividido pelo tempo. Aí, novamente, olha. Vem cá. O tempo que ele leva para se deslocar horizontalmente vai ser diferente. Tem como ser diferente do tempo que ele se desloca horizontalmente? Ou os dois Não, movimentos acontecem ao mesmo tempo? o mesmo tempo. Muito bem, perfeito, tá vendo? Então, esse tempo aqui, ó, eu nem preciso classificar como sendo x e y, porque ele é sempre o mesmo. Então, ó, Miguel, se eu deixar só delta SX de um lado da igualdade, como é que eu passo o delta T? Multiplicando. Então, fica assim, ó. Quando ele perguntar para vocês o alcance, ele vai querer saber o delta SX. Sabendo o delta SX, como é que eu faço? Eu pego a velocidade de x e multiplico pelo tempo. Sabe qual é a sacada, Miguel, aqui? É que o cara nunca vai te dar o tempo. Ele vai querer que você descubra. Sabe como é que você... Ah, Fabrício, então eu posso chegar e botar a Torricelli? Não. Porque Torricelli é uma fórmula de que tipo de movimento? É de MRU? Não, é variado. Muito bem, é variável. É MRUV. Então, eu não posso colocar aqui. É impossível, cara. Aí, o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que primeiro estudar o movimento horizontal, o movimento vertical, o movimento em Y, encontra o tempo e depois substitui ali. Porque vai ficar uma coisa mais ou menos assim. A gente estudou ali o delta S. Mas aí, Miguel, a gente ainda pode ali, ó, fazer de forma bem bonita o estudo dele no VY. Vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu só botar aqui, ó. O VY. Isso aqui é bem interessante, inclusive, para a gente poder lembrar. Ó. Deixa eu apagar essa aqui. Foi. Pronto. Tá 10. Tá show. Pronto, vamos lá. Vou estudar ele em Y, tá, gente? Ó, se vocês me permitirem. Em Y, ele vai ser uma queda livre. Aí a diferença é que vai ser assim, ó. Se eu perguntar para vocês qual vai ser o VOY, primeira coisa, todo mundo que está aqui entende o que significa VOY? Se sim, pronto, Gabi, o que é esse VOY? O que é ele? Pode Posso falar, falar? Leon. É o Pode falar. momento inicial na vertical. Muito bem, perfeito. Tá vendo? Aí vem cá, se a queda livre, ela vai ser quanto? 0, Zero. Vamos lá, se ela é uma queda livre, a aceleração vai ser quem? 10 metros por segundo Muito bem. quadrado. Que vai ser a... Gravidade, isso. Pronto, muito bem. 10 metros por segundo ao quadrado. É só isso, gente. Então, em Y, a gente vai ter primeiro, se eu fosse determinar o VY, ficaria V0Y mais a gravidade vezes o tempo. Aí, esse tempo, Miguel, é o mesmo que esse daqui, tá? É o mesmo. Então, ó, temos aqui a primeira fórmula. Que aí você poderia dizer que o VOY é 0, tá? E aí o segundo que você teria era essa daqui, ó. Delta H, que vai ser a altura, é VOY mais GT quadrado sobre 2. Mas vem cá, ei, sejam sinceros, principalmente vocês dois, que são os únicos que estão participando da aula. A gente tem que decorar essas fórmulas aqui? Não. Não. Porque todas elas vêm de onde, na verdade? Ó, de MRUV. Porque é um caso específico, gente, de MRUV. Ok. Gente, vou liberar vocês, tá? Vou liberar, vou fazer o seguinte, não vou passar a lista essa semana, vou deixar algumas questões para... Ou, não vou deixar a lista essa semana, vou separar uma aula específica da semana que vem, só com resolução de questões, e aí sim eu deixo a lista. Combinado é isso? Briga nova para a próxima, viu? Valeu, gente. Espera aí, rapidinho. Tá, certo.